Hello, welcome everyone. How are you? Welcome. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como estão? Seja toda a nossa equipe. É um prazer estar com vocês aqui, estar aqui ensinando uma comunidade no dia de hoje. Não consigo ver todos vocês. Não estou vendo você, mas acho que você pode abrir seu microfone. Nós vamos ter a tradução, então, em espanhol e em português. Ele vai passar uma mensagem ali em espanhol e em português para vocês. Muito obrigado por participar dessa fala de hoje sobre dispraxia. Manuel está passando as instruções em relação à tradução, caso alguém não saiba ainda, né, no menu inferior, aí vocês têm a opção da interpretação, vocês podem escolher a língua que vocês queiram ouvir, seja inglês, espanhol ou português, e é um prazer estar falando em português agora, né, novamente passando as instruções. Ainda não estou te vendo, acho que você precisa ligar a sua câmera, de qualquer forma, seja bem-vinda. Tem muitas pessoas aqui que têm participando com a gente, eu sei que é apenas uma hora, não quero demorar muito tempo aqui nessa introdução, para que você possa, então, aproveitar realmente essa hora e falar com os participantes. Hoje não temos nenhum chat, não temos microfones abertos, será simplesmente uma fala dela e vocês ficarão apenas escutando, tudo bem? Ainda não consigo ver a Maud. Maud, você está por aí? Ainda não te vejo. Sim, ela está aí, mas a gente não consegue ver ela ainda. Você pode, então, abrir seu microfone e falar no momento em que você estiver pronta. E é um prazer ter você hoje aqui conosco. É meu prazer. Muito obrigado a todos por estarem aqui. E, na verdade, um grupo muito grande. Estou muito feliz, animada, né, de ter toda essa abertura pelo seu grupo, né? É a minha primeira vez, então estou muito feliz e agradecida com isso. Me disseram que eu deveria, talvez, falar um pouco mais sobre mim, me apresentar. É um pouquinho complicado isso para mim, né? Mas eu gosto muito mais falar sobre o meu tópico, mas tudo bem. Eu diria que eu nasci na África do Sul. Eu cresci na África do Sul. Eu venho da cidade do Cabo, né, onde todas as pessoas estão de férias o tempo todo, uma cidade muito tranquila. Conheci meu marido lá e depois a gente se mudou para os Estados Unidos em 1993 e ainda não tenho tanto esse sotaque americano, então ainda estou aos poucos, né, tentando me acostumar com o sotaque americano, porque a minha pronúncia é um pouco diferente. Eu comecei a me interessar pela pediatria aproximadamente em 1997, com a doutora Lane Bloomer, mas sempre desde lá eu estou sempre tentando trabalhar em todo tipo de direções, desde a Dear Floor Time, integração sensorial, problemas de afeto. Tem sido, na verdade, uma jornada, né, com várias certificações. Eu tenho certificações também em TDAH, várias outras problemas. E acredito que essa abordagem eclética, eu abri, na verdade, comecei a minha prática em 2001, então agora nós estamos depois de 22 anos de trabalho, a gente já está muito mais madura nesse sentido. Em 2019, eu abri a minha academia online, a minha instrução online. O que aconteceu? Desde 2008, na verdade, eu estava viajando para vários países para que as pessoas, né, pudessem usar, né, os métodos que normalmente eu uso. E, na verdade, estava sendo muito forte, muito pesado para mim. Eu viajava muito, pelo menos 7 meses, né, por ano. Eu estava deitado na minha cama, na minha casa, e de uma certa forma, né, eu me perguntei esse dia, né, mas em que hotel que eu estou? Eu estava meio perdida nesse sentido, né? E aí eu percebi que não, eu não posso continuar viajando tanto. E aí eu comecei então o meu serviço online, que é o que eu faço hoje em dia, e exatamente dessa forma que seu grupo veio, né? E eu posso então oferecer a minha academia, a minha instrução online. E talvez os meus cursos mais populares normalmente estão relacionados à integração sensorial, e certamente a integração sensorial é a base de tudo que eu faço.
Portanto, no nosso centro, a gente tem 4 braços de trabalho que tem diferentes equipes aqui no meu centro. Nós temos um que está trabalhando com TDAH e funções executivas, com a questão sensorial, outro com a dispraxia, que nós vamos falar um pouco mais hoje. A outra equipe trabalha com transtornos de escrita e de fala. Tem outro grupo que trabalha com autismo e o último time trabalha com traumas e com alguns apegos relacionados à questão sensorial. Portanto, nós estamos sempre juntando isso, fazemos a nossa avaliação com o nosso protocolo para cada uma dessas variantes e grupos de trabalho que nós temos. E eu talvez, se eu falo um pouco mais de mim, vai ficar um pouco chato, né? Então, basicamente, essa sou eu. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida ou pergunta de quem eu sou, e tudo bem. E aproximadamente 4 meses atrás, né, que a equipe Embuelo entrou em contato comigo, né, nós precisamos, na verdade, um curso sobre dispraxia. Na verdade, a equipe Embuelo falou sobre isso e, basicamente, decidimos num curso muito novo. Eu estou, na verdade, né, fazendo aqui pela primeira vez, portanto, estou enviando, né, todas essas gravações para o seu grupo, é muito fresco, né, todos os recursos que nós temos ali, e vamos passar para vocês, e é por isso que nós, basicamente, estamos juntos hoje à noite aqui, né. E como nós estamos, então, ingressando nessa parte da informação desse workshop que eu estou apresentando para vocês hoje, vocês devem saber um pouco mais sobre mim. Eu tenho um cachorro, tá? E o nome do meu cachorro é Simba. E a Simba, algumas vezes, ela não está treinada, ela vem perto de mim e, na verdade, ela aparece aqui nos meus cursos. Então, ela faz parte da família, tá? A Simba. E, sim, definitivamente, sem ele, né, para mim seria um pouco difícil, tá? Então, sim, tudo bem. É basicamente o que eu posso falar sobre mim. Vamos, então, focar a nossa atenção na dispraxia, que é uma questão muito, muito complicada, uma informação muito... nós não temos nenhum tipo de receita de cozinha para isso, mas existem diferentes lentes para poder olhar a dispraxia. E, claro, nós temos, então, a lente da integração sensorial da Jean Ayers, que a gente quer colocar ali, mas também nós temos uma questão das lentes emocionais, nós temos também essa questão do bem-estar mental também, da saúde mental dessas lentes. E nós estamos colocando esse curso aqui em prática, né, que é para a gente tentar ver a dispraxia numa criança de uma forma mais holística. E tentar também definir, trazer isso para casa e pensar o que isso significa, quais são as informações importantes que precisamos considerar, como é isso, como está acontecendo essa situação, precisamos pensar um pouco nisso. E essa parte aqui da dispraxia é uma questão que ela é subjacente a muitas dificuldades e transtornos de aprendizagem, né? Até essa questão muito mais de saúde mental. Assim que nós começamos hoje, eu quero apresentar um vídeo para vocês, e o vídeo é muito mais, né, interessante, né? E eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Eu vou mostrar um pouco de uma fala, depois eu vou deixar o vídeo no mudo, e eu quero focar apenas tentar ver, porque basicamente eu quero que vocês prestem mais atenção nas complicações que eles têm, assim que a gente está vendo essas habilidades motoras, e depois a gente volta ao meu PowerPoint. Então, é muito interessante, né, colocar essa questão visual para a gente começar a nossa discussão. Lembrando, vamos focar na questão motora, habilidades motoras no vídeo. Então, vou colocar o vídeo, compartilhar ele com vocês. Nós temos aqui um perfil de modulação com transtorno de processamento sensorial. Eu vou mostrar para vocês esse perfil aqui. Eu tive a permissão dos pais para apresentar esse vídeo, então, se vocês conhecem esse cliente, imagino que não, mas tudo bem, por favor, não compartilhem essa informação, que é informação privada, informação confidencial. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a sua habilidade.
para falar um pouco e depois a gente vai mostrar essas diferenças entre falar e fazer. Se vocês querem, vocês podem colocar o canal em inglês para tentar escutar diretamente a criança e perceber alguma diferença. Se não, estarei aqui tentando fazer a tradução. Vocês podem colocar ali no canal de inglês, escutarem a criança falando para pegar alguns detalhes e depois voltar aqui na tradução. Se não, vocês podem permanecer aqui. Você quer colocar as bolas aqui? Se você não quer, tudo bem. O que eu quero que vocês percebam é que esse pequenininho é muito verbal. Então, tem diferentes perfis na dispraxia, né? E são alguns diferentes, né? E é importante que vocês percebam isso, né? É um bom ponto de partida aqui. O que normalmente acontece é que a criança é muito verbal. E eles parecem que, basicamente, em alguns momentos, eles não conseguem se comunicar um pouco bem. Agora, vou colocar o vídeo no mudo, tá? Estou pensando, posso deixar no mudo, depois eu vou parar o vídeo novamente, falar um pouco mais, tá? Eu quero que vocês prestem atenção aos movimentos do corpo e assistem, eu quero que vocês percebam as complicações e a complexidade que ele tem nos movimentos corporais. Vocês podem me escutar? Estão me escutando? Sim. Ótimo, ótimo. Porque eu vou ter que colocar o vídeo algumas vezes, então. O que vocês percebem nesse momento é que quando ele está movimentando o seu corpo está se movimentando ao redor de um eixo central, certo? Ele não está fazendo essa rotação a partir da sua parte dos membros inferiores superiores, né? Então, esses movimentos da cabeça estão se repetindo o tempo inteiro da mesma forma. E ele vai conseguir, basicamente, abrir e fechar o seu corpo, mas ele não vai conseguir, né, acrescentar esses movimentos rotacionais mais complexos. Isso é uma questão no sistema motor que tem a ver com a dispraxia que a gente pode perceber quando a gente vê e trabalha com dispraxia em muitos momentos, né? A gente percebe que crianças são altamente verbais e isso acaba confundindo muito porque a gente não presta muito atenção ao sistema motor e o que está acontecendo. O que nós percebemos na dispraxia é que quando eles começam a falar e eles começam a fazer algumas coisas, então normalmente eles estão fazendo isso ao mesmo tempo, certo? E esses são alguns exemplos que nós podemos prestar atenção e tentar focar nisso, porque são algumas observações importantes que a gente precisa fazer. Eu estou no momento na minha vida em que eu posso colocar um vídeo, basicamente, e falar sobre o perfil de dispraxia dessa criança, porque o corpo está contando a história. A forma em que o corpo se movimenta quando você assiste o vídeo é normalmente mudo, o vídeo sempre é mudo, porque normalmente não tem a ver com essa habilidade verbal, e sim a essa questão motora, o que está acontecendo, essa é a parte mais importante. Vamos assistir novamente, vou deixar o vídeo mudo novamente. A parte que eu quero que vocês percebam nesse momento, e aqui vocês estão vendo basicamente partes mais importantes, né, do vídeo, né, porque senão seria um vídeo muito longo, mas o que eu quero que vocês percebam aqui é que as crianças com dispraxia normalmente passam de uma atividade para outra atividade, para outra atividade, para outra atividade. As pessoas estão dizendo, não, ele simplesmente está distraído. Não. Quando as crianças não têm uma boa praxis, eles não conseguem entender a próxima ideia, eles não sabem o que eles vão fazer, qual vai ser a próxima atividade. Por isso, muito, essas questões que chamam a atenção, basicamente, eles se interessam nos objetos, mas quando eles começam a explorar, eles acabam largando e passando para uma outra coisa. Então, é dessa forma que isso acaba complementando uma questão como esse transtorno de déficit de atenção, porque você não consegue, né, ficar tanto tempo numa
mesma atividade, não consegue explorar por muito tempo, e dessa forma que nós vamos falar como isso se apresenta, quais são essas categorias, né? E qual pode ser essa questão. Isso pode ser um transtorno de déficit de atenção, mas nós temos um corpo que não sabe como se movimentar. Nós temos um cérebro que está tentando dizer ao corpo como se movimentar em uma certa sequência, em uma certa ordem. Isso não está acontecendo. E uma outra palavra que nós podemos usar em nossos termos é falar que, basicamente, há uma pobreza, uma falta de complexidade dos movimentos. E essa pobreza vai levar a sensações de eu não me sinto poderoso o suficiente, eu não sinto que eu posso interagir na minha sala. E, basicamente, tem algumas situações em que a gente tenta se colocar nessa posição quando a gente fica desconfortável. A criança é muito inteligente nesse caso. As crianças, né, com dispraxia são inteligentes, mas eles acabam tendo algum problema, por exemplo, na leitura, acabam tendo um problema na matemática, na aprendizagem, de modo geral, e as pessoas olham como se eles não fossem inteligentes o suficiente. Mas, na verdade, são algumas implicações da praxis que estão, basicamente, para que a criança possa trabalhar a sua memória, certo? É a memória que eu preciso para poder usar novas informações que o professor está me passando na sala de aula e que eu possa usar essas informações. Portanto, muitas pessoas, né, pensam que quando uma criança não está se apresentando descoordenada, né, eles não têm problema de dispraxia. Não, na verdade, não é isso. Isso não é sempre verdade. Algumas vezes, essas pessoas podem parecer completamente tudo bem, né? Se você simplesmente está tentando ver o valor ali do rosto, etc. Mas é importante revisar essas qualidades que estão ali no meio para tentar entender essa parte da dispraxia. Isso vai ajudar para que a gente possa ver de uma forma diferente. Portanto, nesse curso, eu foco muito nisso, né? Tentar oferecer para você esses detalhes de como a dispraxia está sendo complementada com o sistema auditivo, com o sistema vestibular, proprioceptivo, visual, somatosensorial. Tudo isso está envolvido, né? E, portanto, né, a gente, nessas sessões, a gente vai trabalhar tudo isso, incluindo a interocepção também, para que a gente possa ver como isso está complementando a questão da dispraxia. Vou parar de compartilhar o vídeo. A forma em que eu descrevo a praxis, eu acredito, a dispraxia também é basicamente quando a gente não consegue, a praxis é quando a gente consegue. E é basicamente um transtorno sensoriomotor e neuronal também. Algumas pessoas, as pessoas incluem isso nas categorias de diagnóstico também, porque nesse momento, as crianças que são dispráxicas são colocadas em umas outras categorias, como, por exemplo, no autismo, no TDAH, com alguns problemas diferentes, mas eles não necessariamente são rotulados como deveria ser pelo seu problema. E a gente precisa ter mais habilidades para mostrar às pessoas como acontece a dispraxia, o que é a dispraxia. Já fiz a minha introdução, já mostrei o vídeo para vocês. Você provavelmente já sabe, né, como esse síndrome da criança incoordenada, né, que normalmente as pessoas descrevem a dispraxia dessa forma, é uma criança que vocês podem ver que não é coordenada, que não tem um propósito nas suas ações, né, ele demora muito para poder iniciar qualquer atividade, né? Ele é muito lento também para participar. Parece que as pessoas começam e depois de um certo tempo ele começa. São crianças que têm uma escrita muito ruim, que têm uma apreensão do lápis muito ruim também, que têm dificuldades para manipular, por exemplo, alguns utensílios, como, por exemplo, um pincel, uma caneta, tesouras. Elas têm dificuldades, né, para tratar de fazer uma brincadeira mais construtiva. E, de fato, né, isso pode ajudar muitas coisas, né? O jogo vai ajudar muito, porque quando você constrói alguma coisa de forma construtiva, você precisa de muita praxis, né? E muitos elementos da praxis. Por isso, eles ficam muito frustrados, né? E muitas dessas crianças também são rotuladas como crianças com problemas de comportamento, né? Porque eles têm uma necessidade, né? Eles têm essa necessidade que as coisas aconteçam sempre da mesma forma deles, porque é a única forma que eles têm um certo controle. É muito difícil para as crianças com problemas de praxis para se sentir flexíveis.
e para pensar um plano A, plano B, plano C, e para tentar negociar facilmente, né, quando uma questão está acontecendo, muito difícil para eles, né? E o que nós, essas são basicamente as partes que vocês provavelmente já conhecem da dispraxia, estou falando, né, para a população, nesse caso, vocês que conhecem muito bem, mas talvez alguns de vocês não saibam que, por exemplo, atletas de alto nível podem ter também dispraxia. Eu tive uma família do Canadá que a criança era um experto em snowboard, né? E na verdade ele participou das Olimpíadas de Inverno, né? E eles vieram do Canadá porque essa criança tinha dislexia, né? E quando a gente fez o teste, a gente falou, ele tem dispraxia. E a gente falou, não, não. A minha criança, na verdade, é um campeão, né? E nesse caso, vou tentar. Ele não tem nenhum problema motor. Eu tive que mostrar para eles, né? Tive que mostrar que tem alguns detalhes ali de dispraxia, né? Que também podem ajudar para que ele possa entender, né? E como isso estava acontecendo, né? Nós temos também esse palhaço, né? Da sala, né? Que ele é muito engraçado, todo mundo dá risada deles. Podem ter dispraxia também. Ele pode, basicamente, estar sendo um palhaço para colocar uma máscara, né? Estou usando o meu humor para que você não preste atenção naquilo que eu não consigo fazer, né? Esse estudante perfeito também, esse que sempre tem as melhores notas e que a gente talvez presta atenção porque ele sempre é perfeito, eles têm boas notas, pode talvez ser também um problema de dispraxia, ele está usando isso como uma máscara. E eu não estou falando que tudo é dispraxia, claro que não. Mas o que eu posso falar para vocês é que, basicamente, vocês vão ter informações para tentar entender e ver quando há dispraxia, para que sua intervenção seja muito mais focada exatamente onde você precisa intervir. Esse estudante um pouco mais quieto, mais ansioso, pode ter dispraxia também. Nos últimos anos, principalmente, a minha prática tem mudado, né? Para muitos dos meus clientes, né, que hoje são adultos, né? Isso é um pouco estranho também, né? Porque normalmente, né, eu trabalho com uma prática pediátrica, mas o que está acontecendo hoje é que os adultos estão me dando muitas informações interessantes como pacientes, né? E eu gostaria de ter percebido isso, né? Quando, por exemplo, eles tinham uma idade, quando eles eram muito mais jovens, né? Porque eles estavam passando de um conselho para outro conselho quando eram crianças, né? Passando para diferentes problemas, para alguns medicamentos, e nunca entenderam o que esse adulto estava sentindo. E o adulto fala, gostaria de ter percebido isso quando era mais jovem, né? Portanto, quando você tem a dispraxia, você tem a inteligência de perceber que alguma questão não está bem, mas você não tem suficiente conhecimento corporal para saber o que é. Você está sempre tentando brigar com uma questão que você não sabe o que é. Isso é dispraxia. E o que a pesquisa mostra que 70% das crianças com dislexia têm algum tipo de dispraxia correspondente. O TDAH, o diagnóstico de TDAH inclui uma correspondência motora também. A dispraxia é também, basicamente, esse bloco de construção que nós usamos para essa memória de trabalho, certo? Para a memória de longo prazo, o que eu fazia quando eu tinha 6 anos, ou memória mais curta, por exemplo, o que eu jantei hoje à noite. Trabalhar essa memória não é uma memória que eu preciso, basicamente, armazenar. Essa memória de trabalho é uma questão que eu preciso manter quando o professor está me passando novas informações. Talvez nesse momento vocês estão me escutando e vocês estão basicamente colocando algumas informações ali no seu cérebro que vocês já têm também sobre a dispraxia também. Vocês estão basicamente acrescentando algumas informações e o processo que você está fazendo nesse momento é chamado de memória de trabalho. Isso tem a ver com sequências, isso tem a ver com iniciação, isso tem a ver com esse tempo também, com esse timing. E todas essas peças estão envolvidas ali na praxis. E, portanto, vai se tornando muito mais complicado e o porquê o corpo pode, nesse caso, né, pode fazer algum esforço muito claro, né? Isso ali que estamos falando é basicamente a dispraxia. Agora, nós sabemos que a praxis é a habilidade do cérebro para dizer ao corpo como se movimentar de uma certa forma, com uma sequência e tempo. Você tem um propósito nas suas ações. Quando você não tem praxis, você sente que você não está no controle, que você não tem um propósito.
que você não pode estar ali no controle, porque não tem essa flexibilidade, porque eu não tenho, na verdade, essa base ali dos movimentos corporais, e a praxis também, ela vai funcionar no que nós chamamos essas vias executivas que nós temos ali no nosso corpo, que vão até o córtex, e essa via também vai levando essa via dessas funções executivas, e a praxis se constrói justo nessa via. Portanto, para essas crianças que não conseguem se organizar, que não conseguem planejar os seus trabalhos, que eles esquecem, por exemplo, as datas, os compromissos, que têm certas dificuldades, ou que ficam muito ansiosos porque eles não sabem quão longe eles precisam estar para fazer, por exemplo, 10 perguntas, eles precisam de 30 minutos ou mais. Essas são questões que estão relacionadas com essa sensação de praxis, com essa questão da praxis. São diferentes formas e não todas as praxis são construídas da mesma forma. E tem partes diferentes e a gente precisa entender isso muito bem. E a gente precisa escolher muito claramente como a gente vai avaliar isso, como a gente vai trabalhar isso. Quando pensamos sobre dispraxia, né, em termos muito mais gerais, nós pensamos, né, que esse estudante pode entender o que você está esperando deles do ponto de vista cognitivo, mas eles não conseguem seguir ou acompanhar o seu corpo. E eles ficam muito frustrados, os pais também, porque a criança basicamente não está fazendo, porque eles sabem que a criança, por exemplo, consegue entender o que o pai está falando, mas por que eles não estão fazendo isso? E por que se ele sabia isso a semana passada e ele sabia que ele perdeu, por exemplo, ele se perdeu um pouco no que ele estava fazendo, por que ele continua insistindo em fazer a mesma coisa essa semana, se eu expliquei a semana passada? Então, há algumas inconsistências que vão levar a essa dispraxia também. E tem também preocupações em todos os planos de movimento, a rotação, nós temos vertical, horizontal, em todos os planos de movimento que estão envolvidos aqui, temos os 8 sentidos envolvidos também, e na verdade o curso basicamente é falar como cada um desses sentidos, ou desses sistemas, aliás, estão envolvidos aqui na praxis. Isso vai incluir também a modulação sensorial e a discriminação sensorial. A modulação é parte do sistema nervoso periférico, onde, enquanto a discriminação é muito mais do sistema nervoso central. Por isso, quando nós pensamos sobre modulação, nós pensamos sobre o nível de alerta. Por exemplo, quando nós pensamos sobre um carro, você está dirigindo um carro e você, de repente, está acelerando. Isso é seu sistema nervoso, seu sistema simpático. Quando você breca, aí você está trabalhando com seu sistema parasimpático, você está parando o sistema. É uma metáfora para que vocês entendam. E a forma em que você leva o seu carro a 60 por hora, por exemplo, na estrada, é colocando, nesse caso, essa alternância que você vai fazer entre acelerar, brecar, e o equilíbrio entre eles dois, que vai fazer com que o carro permaneça, que faça com que seu carro esteja ali na estrada enquanto você está planejando seu dia de trabalho, certo? Ou enquanto a criança está no seu dia na escola. Isso é modulação. Isso tem a ver com como o meu sistema de alerta está funcionando e a gente precisa pensar no sono, precisamos pensar na nutrição, precisamos pensar nesses detalhes como parte do sistema de modulação. Também tentando ajudar o seu sistema imunológico também. E nós temos aqui todas essas questões cronológicas também, que são muito importantes. A discriminação basicamente são esses nervos cranianos que nós temos e como esses 12 nervos cranianos estão interagindo entre si para poder criar um produto muito bom nesse caso. Não é uma questão muito fácil, ou sim. Eu estava muito animada quando vocês ficaram interessados nesse curso de dispraxia, porque eu sinto que tem muito na literatura sobre isso, mas na verdade nós não temos suficiente informação na literatura e tem muito mais que nós podemos investigar, pesquisar e ver aqui em relação à dispraxia. Quem pode ter dispraxia? É um problema, né? É um transtorno de desenvolvimento. Você não nasce, né, com uma habilidade de praxis, você nasce com o sistema nervoso central, né, e os sistemas sensoriais e a forma que eles estão pegando essa informação e processando essa informação é o que vai permitir com que você consiga se colocar numa certa posição onde você pode praticar a praxis. E se meus sistemas sensoriais estão me dando informação que não é tão relevante ou muito boa,
E nesse caso está me deixando um pouco mais confuso, não sei como vocês traduzem isso, mas é um termo muito mais profissional. Mas isso vai criar basicamente essa situação no seu sistema, certo? Essa confusão e que você não consiga, nesse caso, ter um propósito na sua se usar os seus sistemas e falar, bom, é assim, agora estou aqui tirando o carro da minha garagem e agora eu vou, basicamente, então, fazer algumas coisas. E eu vou ser mais construtivo, e eu vou fazer algum plano hoje, e eu vou ser construtivo, vou criar ideias, etc. Isso vem da prática. A praxis, na verdade, é prática. E a prática é praxis. Eles vão juntos. Nós temos também um componente genético que vai provocar diferentes atrasos no desenvolvimento também. Mas não é simplesmente porque os genomas estão lá, não significa que você vai ter um atraso no seu desenvolvimento, né? Ainda diz, né, que você pode ter uma outra expressão do ambiente além do genoma que vai provocar que você tenha um certo atraso no seu desenvolvimento. Por isso sempre uso essa informação quando falo com os pais, porque eles sentem que será que fui eu, meu problema, a parte da minha família, uma questão mais genética, e a gente fala que não é apenas isso, né? E por isso temos algumas complicações também no nascimento que podem impactar nisso, né? E por isso é muito importante ver o histórico de nascimento das crianças, tentar ver se tem mais alguma outra questão. Agora, nas pesquisas, eles têm encontrado também que essa questão do estresse hormonal no bebê ali também é muito igual ao nível que tem os pais quando o bebê nasce. Então, isso é uma informação muito importante e muito relevante para a gente levar em consideração, porque isso vai nos dizer, né, como essa questão desse afeto, certo? E como esse trauma pode impactar na habilidade, né, que as crianças possam se movimentar e desenvolver essas questões. Nós temos também tônus muscular baixo, não tem que ser. Algumas crianças, por exemplo, têm um tônus muscular muito bom, mas elas podem apresentar esse tônus muscular, o que pode ser um indicador que alguma coisa pode estar acontecendo, principalmente quando tem essas crianças que são um pouco mais moles ali, quando as mães têm eles no braço, né? Isso pode certamente ser um fator de risco. Alguns deles demonstram alguns atrasos ali na questão motora ou na fala, mas não são todos. Algumas vezes as pessoas falam que a pessoa tem dispraxia, né, porque eles não tiveram nenhum tipo de atraso na fala ou nenhum tipo de atraso na questão motora. Isso não é verdade. Uma das questões da dispraxia tem a ver com essa praxis relacionada com essa coordenação motora bilateral e sequenciamento. E, portanto, isso pode estar um pouco escondido ali, né? Então, se isso não é diagnosticado até que a criança vá na escola, talvez quando a gente, com um pouco de sorte, consegue fazer isso até 5 anos, porque eles chegam na escola e eles vão usar esses sistemas de uma forma muito mais clara, quando a gente consegue perceber que eles têm uma certa diferença comparado com seus companheiros. Mas, a maioria das vezes, esse perfil vai me informar, vai me passar informações muito importantes também. Isso a gente não percebe precocemente ou muito começo, né? Porque as crianças conseguem compensar com habilidades cognitivas, então isso vai aparecer muito mais com essas funções acadêmicas, talvez, essas funções executivas mais acadêmicas, né? Quando a gente espera que eles façam coisas muito maiores, a gente vai perceber essa diferença, né? E isso vai impactar muito no seu desempenho, nas suas habilidades comparado com seus companheiros. Então, pode ser qualquer cultura, qualquer pessoa. Eu ensino no mundo inteiro, em qualquer lugar, que eu vou ter crianças, né, com dispraxia. Então, não é uma questão específica de uma cultura, não tem a ver com um gênero específico e também não tem nenhuma influência com seu status socioeconômico. O que nós precisamos saber sobre a dispraxia? É isso que nós queremos tratar no nosso curso também, os diferentes tipos de dispraxia. Vocês devem entender como isso se apresenta e como vocês podem, então, entender as complicações que isso vai trazer com essas funções executivas, as complicações ocupacionais. Vocês precisam entender diferentes termos e definições para poder se comunicar com outros profissionais que estão trabalhando na mesma equipe que está vendo essa criança. Para mim, é muito mais uma abordagem em equipe.
Eu nunca sinto que eu sou a única pessoa que está tratando e resolvendo, ajudando uma certa criança. Se você tem alguém que fala, eu consigo fazer por si só, eu acho que você deve se afastar dessa pessoa, porque sempre nós temos lentes diferentes que vão ser muito úteis. É uma abordagem em equipe. Você precisa saber a influência que tem os 8 sistemas sensoriais relacionados com dispraxia. Você precisa saber como cada um deles, né, está compondo ou representando um problema. Precisa entender como isso está se sobrepondo com outras categorias de diagnóstico também. Você não está tratando TDAH, mas está tratando dispraxia para tentar ajudar na atenção, por exemplo. Você não está tratando um problema de leitura, mas você está tratando a dispraxia para que nós possamos, de repente, ajudar essa criança a ler e escrever melhor. Então, fazendo essas conexões, é o que nós queremos oferecer para vocês no nosso curso. Precisamos também entender o que precisamos avaliar e talvez algumas ferramentas de avaliação. E eu trabalho isso no meu curso também. E nós precisamos também entender, bom, tudo bem, onde eu vou começar a minha intervenção? Fazer uma avaliação com as ferramentas que eles têm, depois eles vão parar a terapia, começar uma terapia 1 ou 2 vezes por semana, enfim. E eles falam, bom, vamos ver como vai funcionar. E você começa talvez do ponto certo, mas depois você pode descobrir, né, que 5, 6 semanas depois, nossa, não, eu deveria ter começado aqui. Então, o que nós queremos oferecer a vocês são ferramentas para saber ou entender se você sabe de onde está vindo esse problema e como você talvez focar a sua intervenção de uma forma mais rápida e ajudar para que vocês possam reduzir esse espaço e essas falhas ali e ganhar um pouco de tempo, certo? Eu preparei um vídeo para vocês hoje aqui, tem um outro vídeo que eu quero mostrar agora para vocês. Alguém pode abrir esses vídeos ali? Eu vou... Parece que eu estou aqui, não estou conseguindo abrir os vídeos. Alguém pode abrir o vídeo para mim? Deixa eu tentar de novo, mas... Um segundinho, por favor. Algumas vezes tem algumas dificuldades aqui no meu sistema, né? Então, só um segundinho, tá? Você me avisa se você consegue. Se você, por algum motivo, não consegue, eu posso abrir um dos vídeos aqui para você, tudo bem? Se você me passa o link, eu posso abrir para você. Ah, tudo bem. Eu estou no YouTube nesse momento, estou tentando abrir o vídeo, mas não sei por que não estou conseguindo. Só um minutinho. Você tem o link aqui? Está na apresentação do PowerPoint. Não sei se você consegue ali. Mas eu posso falar um pouco para vocês. Só um segundinho, eu vou colocar aqui novamente na tela, né? E eu vou falar, né, o que ela está fazendo ali no vídeo, né? Então, eu não quero tirar o tempo de vocês aqui, me desculpem. Então, basicamente, todos nós sabemos, né, que nós já conhecemos esses ginásios, já conhecemos essas clínicas aqui, e o curso basicamente vai ajudar para que você possa entender, usar esses detalhes, esses equipamentos que nós temos aqui também, mas essa é uma atividade que vai mostrar a vocês um pouco de algumas complicações, né, que vocês podem perceber. O que nós temos aqui nesse caso, ela tem nesse caso uma bola aqui de pêndulo, que ela está, na verdade, ela está suspensa desde o teto. Eu tenho um vídeo aqui, irmão, se você quiser, eu posso mostrar o vídeo para elas, ou para o pessoal assistir agora. Sim, claro, pode. Tudo bem?
Lembrando, então, que uma bola é um pêndulo que ele está suspenso lá no teto, né? Ele tem uma corda suspensa lá no teto. Pessoal, se alguém... Desculpa, ele estava falando, ele estava no mudo. Então, você pode continuar tocando o vídeo, mostrando o vídeo que vocês estão vendo nesse momento. A minha terapeuta, essa aqui, a minha terapeuta, tá? É uma das minhas terapeutas. Ela mantém os seus olhos ali na bola, tentando fazer convergência e divergência com os olhos, assim que a bola se aproxima e se afasta dela. Ela também está acima de uma plataforma de equilíbrio, né? Que tem um sistema muito interessante, né, para você deixar essa plataforma de uma forma diferente e oferecer vestibular. Você está trabalhando a questão visual e vestibular ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela está fazendo isso, eu estou pedindo para ela fazer diferentes sequências, e agora ela está trabalhando em diferentes sequências, cruzando a linha média e trabalhando esse corpo, saindo um pouco, né? Vocês podem trabalhar com rotações e com diferentes variações aqui, e você pode talvez sempre colocar essa plataforma de equilíbrio sempre mais mole, né, para desafiar um pouco mais, né? E se você quer trabalhar isso, você pode talvez descarregar um aplicativo, baixar um aplicativo onde você coloca esse timer, né, o cronômetro ali, e ela tem que ir batendo e fazendo essas atividades, na verdade, com a batida do cronômetro. E por isso você tem esse padrão de movimento, você tem a integração entre o visual e o vestibular, e você tem o sequenciamento mais o tempo. Isso é um exemplo. A gente quer integrar isso para poder trabalhar com todos os sistemas. Talvez podemos parar de compartilhar agora a nossa tela aqui. O motivo pelo qual queria mostrar esse vídeo aqui para vocês, assim que a gente está fazendo o nosso fechamento da nossa fala de hoje, nós podemos falar muito sobre a complexidade da praxis e da dispraxia, mas a intervenção é muito complicada também, certo? Muitas pessoas pensam que trabalhar com dispraxia significa que eu preciso criar um curso de obstáculos e que a criança crie isso com diferentes sequências. O sequenciamento é uma parte da praxis, não é a questão inteira. Portanto, o sequenciamento tem que acontecer em diferentes planos de movimentos no corpo, mas a integração de diferentes sistemas, visual, auditivo, vestibular, e ao mesmo tempo, você precisa também, né, manter essa questão do tempo ali no seu próprio corpo, porque quando você tem esse sequenciamento e esse tempo, você pode estar em sequência e sincronizado com o. Então, são essas informações que eu gostaria de passar para vocês nesse curso, para que vocês possam entender. O curso não vai trabalhar a intervenção em todos os detalhes, esse é um outro curso, mas o que vai cobrir é basicamente a teoria que nós temos por trás de tudo, de uma forma que você vai saber e consegue entender informações mais relevantes, de modo que quando a gente tem esses webinars de integração, depois que vocês fazem os cursos, vocês podem perguntar, fazer esse tipo de perguntas. O que acontece com isso? E eu vou convidar vocês para que façam todo tipo de perguntas clínicas, né? Se eu não sei, eu vou falar para vocês. Eu não sei tudo. E eu acho que não quero saber tudo também, não. Mas, enfim, mas é por isso que nós temos, então, esses webinars, né, ao vivo, né, além das aulas que vocês podem assistir, para que a gente possa responder as suas perguntas e que vocês possam, então, entender as informações que não ficaram claras nas gravações. Isso está me levando, então, ao final da minha pequena apresentação de hoje, né, e eu espero ver todos vocês no curso, né, e se vocês me acompanham, vocês serão muito bem-vindos, na verdade. Isso depende de vocês, mas foi um prazer. Muito obrigado, eu curti muito a sua fala. Bom, não posso esperar pelo curso, estou ansioso, né, para esse curso, que eu acho que vai ser muito interessante. Não sei se Manuel quer falar alguma questão mais. E nós já temos, então, na verdade, o link, eu vou passar para vocês o link, né, com as informações do curso, né? Se alguém está interessado nesse curso para ter mais informações, enfim, tudo bem, que nós já temos ali
a promo, vídeo, etc. Então, o link está em espanhol, está em português, está em inglês, espanhol e português também, tudo bem? Aqui o Manuel está mostrando para vocês, tá? Esse curso assincrônico de dispraxia. Tudo bem, foi muito rápido. O Manuel mostrou muito rápido, mas tudo bem. Tudo bem. Não sei se vocês têm alguma pergunta, né, do grupo, ou alguma questão que vocês queiram falar, não sei. Na verdade, assim, nós temos 320 pessoas, né, participando. Se a gente abre o microfone e abre para perguntas, a gente não vai terminar hoje em nenhum momento, certo? Então, a gente vai passar o link do curso. Se vocês querem participar do curso, serão bem-vindos, será muito legal, né? Nós vamos ter um curso gravado, certo? Mas nós vamos ter sessões ao vivo, né, com ela, para vocês tirarem as dúvidas, fazerem as perguntas. Então, vai ser muito interessante. Eu vou mandar o link em inglês, em espanhol, vou mandar em português para vocês também, o link. Tudo bem? Obrigado a todos, tá? E a gente se encontra. Bom, muito obrigado, foi um prazer, tá? Muito obrigado também a todo mundo aqui no Brasil, uma boa noite para vocês. Se vocês têm qualquer amigo ou qualquer colega que queira assistir, na verdade, esse webinar que nós tivemos hoje, a gente também vai disponibilizar isso aqui, né? Nós vamos disponibilizar em inglês, em espanhol e em português, tá? Caso algum colega ou alguém tenha interesse, vocês entrem em contato conosco e a gente passa esse link dessa gravação da nossa sessão de hoje. Manuel sumiu, provavelmente algum problema com a internet. E eu acho que, bom, era basicamente isso. Tudo bem? Obrigado a todos.